Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Estamos iniciando mais este dia maravilhoso e é maravilhoso por quê? Porque Deus está presente. Eu sei que as lutas existem, as dificuldades do dia surgirão, mas em todas estas coisas, como diz a Bíblia, nós somos mais que vencedores. Creia nisso e nós somos mais que vencedores por quê? Simplesmente pelo fato do Senhor Jesus estar na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, ou seja, por intermédio do Senhor Jesus. É Ele que nos capacita, que nos fortalece, que nos apoia, que nos ajuda, como você verá em mais esse texto bíblico sobre o qual meditaremos daqui a pouquinho, tá bem? Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Está bem? Olha só que interessante e linda essa história que começa triste, mas termina muito feliz, com muita alegria. Olha só o que diz o texto. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E, vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E diz a Bíblia, Jesus foi com ele. Gente, olha só que palavra! Você precisa depender do Espírito Santo para compreender o que está escrito aqui. O Senhor Jesus estava lá fazendo a sua missão e de repente chega junto a ele um homem chamado Jairo, que era um homem religioso, era um homem bom, mas aquele homem estava enfrentando um problema. E um problema grave, já que a sua filhinha estava à beira da morte. Olha que situação trágica, gente. Imagina um pai, ainda mais naquela época, onde os recursos da medicina eram quase nada, não é? Imagina só o desespero de um pai vendo a sua filhinha doente, quase morrendo, quase partindo desta vida. Imagina o desespero desse homem. De repente você pode estar passando por um problema semelhante. Ou talvez não seja um caso de morte física, né? Talvez não seja o caso de alguém que esteja à beira da morte. Mas pode ser que o casamento esteja à beira da morte. Pode ser que a vida financeira tranquila que você tinha esteja à beira da morte, né? São linguagens figuradas, né? Ou seja, pode ser que você esteja enfrentando um problema tão doloroso quanto aquele que Jairo estava passando. Problema de drogas na família, um problema no casamento, um problema de relacionamento na sua família ou na empresa em que você trabalha, uma situação muito difícil que aconteceu. Eu não sei do que se trata, mas o que eu sei é que quando aquele Jairo chegou para Jesus e insistentemente pediu ajuda para ele, o Senhor Jesus foi com ele para ajudar. Agora, o que isso tem a ver com você e comigo? Tem a ver o seguinte: a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não. A Bíblia diz que Deus, ele não faz separação de pessoas, tipo assim, ele não ama a um mais do que ama o outro, ele ama de modo igual. A Bíblia diz que Deus, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que ninguém pereça. É isso que ele quer, que ninguém pereça. Quer dizer, ele quer ajudar a todos. Então, se o Senhor Jesus ajudou a Jairo, ele se dispôs a ajudar Jairo, a ir com ele até a casa de Jairo para curar a filhinha dele, eu digo para você que me ouve agora, essa mesma disposição que Jesus teve para com Jairo, ele tem para com você. Ele também quer te ajudar. Ele também quer te apoiar. Ele quer ajudar você a resolver esse problema.
Ele também quer ajudar aquela pessoa por quem você está orando a ser curada. Ele também quer libertar os seus filhos das drogas ou do mundanismo ou da incredulidade. De repente você é uma pessoa que já é crente, mas os seus filhos ainda não. E você sabe, né? O destino daqueles que não aceitam Jesus. E você não quer que os seus filhos tenham um destino assim. Então Jesus quer que você veja os seus filhos salvos, assim como ele quis ver a filha de Jairo salva, no sentido físico, né? Então ele se dispôs a ir ajudá-la. E já que Jesus não faz acepção de pessoas, ponha no seu coração que ele também quer te ajudar. Não deixe a dúvida ficar no seu coração, não deixe o medo ficar no seu coração. Agora tem um detalhe. Você vê o que o texto bíblico diz? O texto diz que Jairo, ele insistiu com Jesus. Ou seja, ele foi lá pedir e ficou ali falando até Jesus ir com ele. O que eu quero dizer com isso? O que o texto quer nos ensinar com essa palavra insistentemente? Deus quer nos ensinar o seguinte, que você precisa perseverar na sua busca. Não é orar apenas uma vez, ou pedir apenas uma vez, ou fazer uma campanha na igreja apenas uma vez. Não, é um processo onde você vai batendo, insistindo, persistindo, até você ver Deus começar a se mover em seu favor. Não que Deus precise ser pressionado, Deus não muda. É que quando a gente insiste, a gente não muda Deus, a gente muda a nós mesmos. Quando você começa a buscar e quando você não se rende ao desânimo, quando você não se rende às circunstâncias, quando você não para pelo meio do caminho, mas continua buscando por aquilo que Deus prometeu para você ou por aquilo que a Bíblia diz que é seu, você vai se fortalecendo. Então é assim que tem que fazer. De repente você reclama que Jesus não te ajuda, que você já pediu para Jesus, mas você sabe, seja honesto e honesta consigo mesmo. A falha nunca está em Jesus, sempre está em nós. Se eu busco algo de Deus e não recebo, eu não posso atribuir a culpa ao Senhor, porque Ele é perfeito. O imperfeito da história sou eu. Em algum ponto eu tenho falhado se eu não recebo o que eu busco de Deus. Deus ele é perfeito e sempre será. Nós que somos os imperfeitos. Mas é nisso que você tem que entender a necessidade de perseverar. Porque enquanto você persevera, enquanto você insiste, enquanto você não desiste, você está se fortalecendo e você está se aperfeiçoando na fé. É dessa maneira que o Senhor vai poder te auxiliar, porque somente pela fé é que o Senhor nos auxilia. Então, não desista. Você está com algum problema, enfrentando alguma situação difícil, não desista, persista, porque o mesmo Jesus que atendeu a Jairo é o Jesus que quer te atender também, tá bom? Muito bem, aí o texto diz que Jesus então foi com Jairo, caminho à casa de Jairo. Só que no meio do caminho aconteceu aquele incidente que a Bíblia fala sobre a mulher hemorrágica, que estava aquela multidão indo junto com Jesus e de repente alguém toca na veste de Jesus e Jesus para de andar, toda a multidão para também e Jesus olha ao seu redor e pergunta: quem me tocou? Olha, todo mundo achou esquisito porque naquelas ruas estreitinhas ali de Jerusalém estava todo mundo que nem sardinha em lata, tudo compactado ali. Todo mundo pegava em Jesus, encostava em Jesus, relava em Jesus. Todo mundo. Até que os discípulos perguntaram, mas como assim quem me tocou? Todo mundo está te tocando aqui, né? Só que o Senhor Jesus se referia ao toque da fé. Aquele toque onde alguém pela fé chega nele e quando é pela fé sai poder dele e passa para a pessoa. E esse poder cura e liberta. Muito bem. Até que uma mulher então levantou a mão, Senhor, fui eu que te toquei. E até ela contar a história da sua cura, do que havia acontecido com ela, o tempo passou. E depois que o tempo passou, quando o Senhor Jesus então estava retomando o caminho rumo à casa de Jairo, juntamente com Jairo e com os discípulos, alguém da casa de Jairo chega e diz assim, olha, Jairo, infelizmente a tua filhinha já morreu. Infelizmente ela faleceu,
não precisa mais incomodar o mestre, não importune mais o mestre, não tem mais o que fazer. Olha só, né? Você sabe que muitas vezes é assim na nossa vida também? Você está buscando por algo, está buscando em Jesus, tudo parece que está caminhando bem, aí em certo ponto do caminho, o inimigo levanta alguma coisa muito feia, muito grave, uma coisa muito medonha para fazer você desistir. O inimigo é astuto, ele é ardiloso, ele é um desgraçado, um maldito. Ele é tudo aquilo que Jesus fala que ele é: ladrão, mentiroso, homicida. Mas ele é muito inteligente. O inimigo é inteligente, então ele tenta fazer você desanimar. Quando ele vê que você está decidido a buscar e não vai parar, o inimigo tenta dar a sua última cartada para que você pare. E eu digo, não pare. Não precisa parar. Porque Jesus está com você, assim como esteve com Jairo. O inimigo, quando ele levanta alguma coisa contra você, para você parar, é porque o próprio inimigo sabe que Jesus está com você e por causa disso você vai vencer. Então o inimigo quer tirar a sua atenção de Jesus para que você coloque atenção nos problemas. Porque enquanto você olhar para Jesus, a tua fé fica forte. Mas a partir do momento que você tira os olhos de Jesus, começa a olhar para os problemas, para as dificuldades, para as ameaças, para aquilo que as pessoas falam, né? A tua fé enfraquece. É que nem Pedro, quando andava sobre o mar. Enquanto Pedro andava sobre o mar olhando para Jesus, ele se mantinha andando sobrenaturalmente sobre as ondas do mar. Porém, quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para reparar na força do vento e no tamanho das ondas, ele começou a afundar. É isso. E o inimigo quer fazer isso com você. Ele faz um barulhão ao seu redor, levanta um problemão ao seu redor para tirar a sua atenção de Jesus e colocar atenção nele ou no problema. Porque o inimigo sabe que se você fizer isso, você não chega na tua vitória. Mas graças a Deus, ali na história de Jairo, quando chegam com a notícia, olha, tua filhinha já morreu, não tem mais o que fazer, o Senhor Jesus do lado de Jairo diz assim, ó, não, eu não considerei essas palavras, Jairo. Não considere também. Não tenha medo de nada. Apenas acredite. Creia apenas. Crê somente. Apenas isso, Jairo. Não tenha medo, Jairo. Olha o que o Senhor disse para Jairo. É a mesma coisa que Jesus está dizendo agora para você, porque ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está dizendo para você agora, não tenha medo, não tenha medo. Crê somente. Tudo parece dizer o contrário. Mas não acredite naquilo que as evidências dizem. Acredite naquilo que Deus diz. Porque essa é a prova da fé. Quando tudo está dizendo ao contrário, mas você não se apoia no que teus olhos veem, no que teus ouvidos ouvem, no que as pessoas dizem, você se apoia no que o Senhor fala pela sua santa palavra, a Bíblia. E Jairo obedeceu Jesus, ele continuou crendo, ele não teve medo. Apesar de ser uma situação muito complicada. Mas porque Jairo confiou, não teve medo. Jairo então viu o milagre acontecer. Agora, é claro, por que Jairo conseguiu ficar tão forte assim, sem medo e creu? Por quê? Porque Jesus estava do lado dele. É só por isso que Jairo conseguiu fazer isso. Gente, sem Jesus na nossa vida, nem crer a gente consegue direito. Sem Jesus, vamos ficar cheio de medo, cheio de fraqueza, cheio de dúvida. Mas com Jesus, a gente sempre vai estar forte. Por isso que você não pode tirar os olhos dele. Por isso. Quando surgir uma situação onde você está prestes a ficar desesperado e a desistir de tudo e a desanimar de tudo, sabe o que você faz? Não concentre as suas coisas nisso. Não bota os seus olhos nisso, nessa dificuldade. Respira fundo antes de falar qualquer coisa, antes de dar uma resposta, antes de tomar uma decisão. Procura um lugar para orar. Faz como Jesus disse, por exemplo, se fecha no teu quarto e fala com ele. Ou vá para a igreja. No caso da nossa igreja, fica aberto o dia todo, todos os dias, o dia todo. Pode ir na igreja, fica lá, entra no banco lá, vai orar, vai falar com Deus, ou pede a oração para um pastor, não importa, mas faz isso. Porque ali, na oração, seja na igreja ou na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, debaixo de uma árvore, sei lá.
Jesus vai dizer para você a mesma coisa que ele disse para Jairo. Se você fizer isso, se você apelar para Jesus, o Senhor Jesus vai dizer para você: fulano, não temas, crê somente, porque eu estou com você. Porque eu estou com você, você vai superar essa dificuldade e vai vencer. Crê nisso? A filhinha de Jairo foi ressuscitada. Porque Jairo fez a coisa certa. Contra todas as evidências, ele creu e não teve medo. Porque Jesus estava com ele. Jesus está com você também. A única diferença entre Jairo e a gente é que Jairo via Jesus com seus olhos. Nós não vemos, mas ele está presente, porque ele falou que ele faria morada junto com o Pai dentro de nós. Se for ver bem, o Senhor Jesus está mais perto de nós do que estava de Jairo. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava do lado de Jairo, abraçado com ele. No nosso caso, Jesus está dentro de nós. O Senhor Jesus está dentro de nós, está mais perto do que nós do que estava de Jairo. Como Jesus não faz acepção, repito, ajudou a Jairo, vai ajudar você também. E é agora, na oração. Vamos orar? Vamos colocar o bicho para correr, o mal para sair e vamos invocar a bênção de Deus na nossa vida? Vamos? Então vai lá pegar um copo com água. Vai lá pegar um copo com água e coloca aí se você quiser. Se você não quiser, evidentemente não precisa. Apenas ore. Mas se você quiser, coloca um copo d'água aí que a gente vai consagrar essa água no final, tá bom? Vamos falar com Deus? Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, bendito e santo, em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti neste momento, primeiro te dando graças por este dia, te dando graças pela Tua palavra, te dando graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, te dando graças pela Tua compaixão, te dando graças pela Tua longanimidade e pela Tua muita bondade. Louvado seja o Teu nome, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, assim como o Senhor em Cristo esteve com Jairo, o Senhor também está com essa pessoa que ora comigo. Essa pessoa que talvez esteja enfrentando um problema muito grave, desesperador até, assim como Jairo estava enfrentando. Mas, Pai, assim como o Senhor provou para Jairo que o Senhor era maior do que o problema que ele estava enfrentando, mostra para essa pessoa que ora comigo também, Senhor, que o Senhor é maior, aliás, infinitamente maior do que o problema que ela está passando. E assim como o Senhor deu o resultado para Jairo, deu o milagre para Jairo, faz o milagre nessa vida também, Pai. Cura essa pessoa que está enferma agora, essa pessoa, meu Pai, que está desesperada, orando por alguém que está enfermo, que está internado no hospital, na UTI. Meu Deus, faz um milagre naquela pessoa, restaura, Pai, reverte o quadro, faz com que o Teu nome seja glorificado, Pai, na cura daquelas pessoas que são apresentadas a Ti. Te peço também, meu Pai, olha para essa pessoa que está passando por um problema muito grave dentro de casa. Não é caso de morte, mas é um caso de traição, separação, contenda, brigas, um caso de enfermidade, um caso de depressão. Meu Pai, opera uma limpeza, uma purificação no lar dessa pessoa, fazendo queimar toda a obra do mal, Pai. Destrói, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, a obra maligna que está na casa dessa pessoa, em nome de Jesus. Faz uma obra milagrosa, Senhor, nessa vida que está pedindo por um trabalho, por um emprego, essa pessoa que tem o seu negócio próprio, Pai, faz prosperar, faz crescer, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus amado e santo, faz o milagre acontecer, Senhor, em nome de Jesus. E eu te agradeço por este milagre. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água, coloca nele a tua unção, o teu poder, e no beber desta água, que essa pessoa possa glorificar ainda mais o teu nome, através da bênção que ela receberá. Obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Amiga e amiga, terminamos de orar, acabamos a oração, beba da água se você colocou, tá? E dê graças a Deus. Medita nessa palavra, assista o vídeo de novo, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha aí que está precisando, que vai fazer bem para a pessoa, tá? Compartilha, passe esse vídeo para frente aí, indica o canal também. Também, olha, coloca aí a sua opinião nos comentários, escreva aí o que você achou, o que você está pensando, coloca aí o nome de pessoas para a gente orar, faz isso aí, se você puder, faça isso. Olha, excelente dia para você e até o próximo vídeo.